Olá, amigos da Novo Tempo, seja bem-vindo ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui na Clínica Adventista de Vida Natural, na cidade de São Roque, no estado de São Paulo, um local muito bonito, muito especial. E para aqui trouxemos um grupo de amigos, todos especiais, como dissemos há pouco, um grupo que vai marcar história. São amigos, são queridos e nós estamos aqui ao longo já de várias semanas estudando o Apocalipse e hoje nós chegamos ao capítulo 14. O capítulo 14 de Apocalipse, na sua primeira parte, trata dos 144.000, um tema que nós já vimos, mas vamos estudar hoje a partir do versículo 6. 3 anjos que voam pelo meio do céu e eles têm uma mensagem para dar aos habitantes da terra. Pegue sua Bíblia e venha participar desta grande classe de estudos da Bíblia. Mas aqui nós temos um hábito muito saudável. Nós nunca começamos a estudar sem antes fazer uma oração. Eu queria convidar você que está em casa, nos assistindo, e os nossos amigos que aqui estão nos nossos estúdios, para orarmos e pedirmos a bênção de Deus mais uma vez. Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Oramos para que o Teu bom e Santo Espírito esteja ao nosso lado e que possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. Acreditamos de que Jesus está voltando e nós queremos fazer todo o preparo para irmos para os céus quando o Senhor voltar. Como parte desse preparo, nós precisamos conhecer a Tua Palavra e o nosso desejo agora é compreender um pouquinho mais das verdades desse livro. Por isso, suplicamos a Tua presença conosco. Em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 14. 3 anjos voando pelo meio do céu. O tema que hoje vamos estudar, 3 anjos e suas mensagens. Chegamos ao nosso 12º tema. Esse capítulo, ele é um capítulo crucial dentro do livro do Apocalipse, porque ele apresenta o que nós chamamos de verdade presente. Em todos os tempos da humanidade, Deus tem uma verdade para um momento específico. Por exemplo, qual era a verdade presente de Deus no Jardim do Éden? Não comam daquela árvore, daquele fruto. Se vocês comerem, vocês morrerão. Esta era a mensagem presente de Deus. Vamos para o dilúvio, os dias de Noé. Enquanto Noé construía a arca, ele também pregava. E qual era a pregação de Noé? Virá um dilúvio. Todos aqueles que entrarem nesse barco serão salvos. Quem não entrar, vai perder sua vida. Em todos os momentos, Deus tem uma mensagem para o seu povo. Vamos agora para o 6º século antes de Cristo. A mensagem de Deus era para o seu povo: virá aí o rei da Babilônia. Ele vai escravizar vocês. Vocês vão para a Babilônia. Vocês vão ficar lá 70 anos. Mas depois eu vou tirar vocês de lá e eu vou trazer vocês de volta para Jerusalém. Esta era a mensagem, era a verdade presente de Deus para aquele momento da história. Qual é a verdade presente de Deus para os dias atuais? Para 2016. Qual é a verdade presente? Ela está contida nesses versos do capítulo 14. Leia comigo o verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Olha para o versículo 6. Esse anjo que voa pelo meio do céu, ele tem um evangelho para ser apresentado. Mas que evangelho é este? Aqui usa o adjetivo eterno. O evangelho eterno. Lembra de Mateus 24, 14? Quando perguntaram para Cristo sobre o fim de todas as coisas? E no verso 14 Jesus disse: e será pregado este evangelho do reino para testemunho a todas as nações, então virá
o fim. Apocalipse 14, 6 está conectado com Mateus 24, 14. E o evangelho que Jesus falou que deveria ser pregado para que o fim viesse é o evangelho do reino, é o evangelho eterno. E agora aparece um anjo e ele tem esse evangelho eterno para apresentar a todos os habitantes da terra. E qual é esse evangelho eterno? O versículo 7 introduz o evangelho. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Esta é a primeira mensagem, é a primeira verdade para o tempo presente. Chegou a hora do juízo. Segundo ponto, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Você deve adorar o Criador. Então, qual é o Evangelho eterno e qual é a mensagem de Deus para o tempo presente? Na voz do primeiro anjo se destacam duas doutrinas. O juízo começou e nós temos que adorar o Criador. Estão lembrados da semana passada, quando nós estudamos sobre as bestas e que elas tentariam receber a adoração humana? Então, se de um lado a besta quer ser adorada como Deus, do outro lado o anjo diz que nós devemos adorar exclusivamente a Deus. E eu repito aqui o que eu já disse para vocês. O conflito entre o bem e o mal, ele começou com o tema da adoração lá no céu. E ele vai terminar com o tema da adoração aqui na terra. A quem você adora? A Deus ou a besta? Então o anjo está dizendo isso. O juízo começou e você tem que adorar a Deus. Agora, que juízo é esse que o anjo está falando? O Evangelho eterno apresenta que o juízo já começou. Mas como se processa o juízo na Bíblia? Nós vamos entender o tema do juízo à luz do santuário do Antigo Testamento. Estão lembrados do santuário lá do Antigo Testamento? Estão lembrados de que todos os dias os pecadores traziam animais até o santuário? Ali acontecia o sacrifício contínuo, o pecador matava o animal, o corpo do animal era queimado sobre o altar de incenso, o sangue do animal era levado para dentro do santuário, e isso todos os dias. E esse sangue que entrava no santuário o contaminava. E uma vez por ano, o santuário tinha que passar pela limpeza, pela purificação, pela expiação. E esse dia era o 10º dia do 7º mês. Então, o dia da expiação para o povo judeu lá no Antigo Testamento simbolizava o julgamento final. E nós, quando estudamos Apocalipse 10, nós vimos a história dos mileritas. Estão lembrados? Quando os mileritas achavam que a purificação do santuário seria a volta de Jesus. E eles tiveram um grande desapontamento. Depois eles descobriram de que o dia do juízo lá em Israel não apontava para a volta de Jesus, mas apontava para o dia do juízo, que iria começar. Então Guilherme Miller e seus amigos chegaram então a essa compreensão com base no estudo das 2.300 tardes e manhãs. E nós estudamos com vocês essa profecia. Nós partimos do ano 457, com o decreto de Artaxerxes, rei da Pérsia, para restaurar e edificar Jerusalém. Nós caminhamos 7 semanas e terminaram as reconstruções da cidade. Nós caminhamos 62 semanas, Jesus foi batizado. Nós caminhamos mais 7 anos, Estevão foi apedrejado. Na metade da última semana, Cristo foi crucificado. Ou seja, até o ano 34, nós percorremos 490 anos. Mas o juízo começaria depois de 2300. Então, nós subtraímos 490 de 2300. Faltavam ainda para o juízo 1810 anos. Se Estevão foi apedrejado no ano 34 e nos faltavam 1810 anos, nós chegamos ao ano de 1844. E o 10º dia do 7º mês do calendário judaico lá em Israel, quando acontecia a expiação, transferindo essa data para o calendário gregoriano, que é o nosso, nós chegamos ao dia 22 do mês de outubro. Ou seja,
no dia 22 de outubro de 1844, começou o juízo no céu. Então, a mensagem desse primeiro anjo é: temei a Deus, dai-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo. E essa mensagem se aplica ao dia 22 de outubro de 1844. Então, a Bíblia nos ensina o juízo em 3 fases. E é isso que tem que ficar claro para nós agora. Se o juízo começou em 1844, que juízo é este? Nós chamamos de juízo pré-advento. É o juízo que acontece antes da volta de Jesus. E para que serve o juízo pré-advento? Para definir quem se salvará e quem se perderá. A primeira fase do juízo, ela está ora em andamento. Ela começou no dia 22 de outubro de 1844 e ela vai durar até que Jesus saia do santuário e se feche a porta da graça, como assim nós falamos. Ou seja, até que a oportunidade de salvação ela termine. Eu não sei se nós já estudamos com vocês aqui o conceito de fechamento da porta da graça. Já vimos isso aqui com vocês? Há algo sobre isso? Então, dê uma olhadinha aqui em Apocalipse, no capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, e olha para o verso 11. Apocalipse 22, 11 diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11 está falando de um momento em que quem está perdido para sempre e quem está salvo para sempre. Ou seja, terminou a graça. E quando é que termina essa graça? Apocalipse 15, 8. Volte um pouquinho na sua Bíblia aí. Apocalipse 15, verso 8. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, deixa eu explicar o que está acontecendo para vocês aqui. Em Apocalipse 15, 8, Jesus deixou o santuário. O santuário se encheu de fumaça. Ninguém pode entrar nele até que se cumpram as 7 pragas. Mas quando as pragas começam a cair, elas só atingirão os ímpios, porque os salvos já estarão guardados e protegidos. A isso chamamos fechamento de porta da graça. Um momento no tempo que, quando chegar, todos os casos terão sido decididos. E quem está salvo não mais poderá se perder, e quem está perdido não mais poderá se salvar. Nós chamamos esse ensino de o fechamento da porta da graça. A expressão, ela não é bíblica. Essa expressão não aparece na Bíblia, mas o conceito é baseado em Apocalipse 22, 11, baseado na parábola das 10 virgens, quando 5 loucas não tinham azeite e elas saíram para comprar, e quando elas voltaram, o noivo já tinha fechado a porta, elas bateram, abre-nos a porta, e o noivo disse: eu não conheço vocês. Então, há um momento no tempo em que todos os casos terão sido decididos e ninguém mais poderá se salvar, e quem estiver salvo não mais poderá se perder. A isso chamamos fechamento de porta da graça. Cataldi. Pastor, como é que a gente pode enquadrar, então, esse momento que a gente está vivendo aí de tsunami, terremoto, exército islâmico, doença para tudo que é lado, zika, realmente o momento aí do... Olha para Mateus 24, o que Jesus falou em Mateus 24? Ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, pestilências em vários locais. Isso é Mateus 24. São os eventos do fim. Nós estamos testemunhando isso. Então, nós estamos chegando no grande momento final da história. Elcio. Voltando ainda um pouquinho aqui. Em relação a esse anjo que falava do Evangelho eterno. Primeira pergunta, é um anjo mesmo? A segunda, os batistas têm consigo ali na história a criação, o início do movimento moderno de missões com Guilherme Carey, William Carey. Eu não sei se seria esse o caso ou se esse evento ainda vai acontecer, esse anjo
vai ser mesmo um anjo que vai passar voando, ou se aquele movimento pode ser visto como sendo esse aqui. O anjo representa um povo que traz a mensagem. Não é um anjo de fato que vai aparecer literalmente pregando essa mensagem. Mas como esse anjo está voando pelo meio do céu e tem um evangelho para apresentar, ele tipifica o povo de Deus que vai apresentar a mensagem para todos os povos. Quando se cumpre a voz desse primeiro anjo, nós entendemos que no movimento milerita. Porque naqueles idos o mundo se voltou para a Bíblia, dado aos eventos que estavam acontecendo, como sol escuro, lua vermelha, queda de estrelas, prisão do Papa, todos se voltaram para a Bíblia. E o movimento milerita começou a ensinar que Jesus voltaria naquela data de 22 de outubro. Jesus não voltou, depois eles entenderam que era o início do juízo no céu. Então eles começaram agora a pregar a mensagem de que o juízo havia chegado. E nos idos de 1845, 46, 47, esta mensagem foi pregada. O juízo começou. E ela hoje ainda tem que ser pregada, porque as pessoas não conhecem a mensagem. Então nós temos que pregar para todo mundo. O juízo começou. Quando? Segundo a profecia de Daniel 8,14, em 1844. E como se processa o juízo? Em 3 fases. Qual é a primeira? A primeira está acontecendo agora. Ela começou em 1844 e ela termina quando se fechar a porta da graça. Qual é o objetivo do juízo nessa fase? Definir quem vai ser salvo e quem vai ser perdido. Quando você vai para Pedro, ele ensina que o juízo deve começar pela casa de Deus e o juízo começa pelos mortos. Então, lá em 1844, começou o juízo de quem? De Abel, o primeiro homem a morrer sobre a face da terra. E a partir de Abel, os outros que vieram morrendo. Então, primeiro são julgados os mortos, depois serão julgados os vivos. Mas antes que a porta da graça se feche, com a saída de Jesus do santuário, todos terão passado pelo juízo. Então, o meu nome hoje, ele pode estar em juízo. Só que qual é a diferença do juízo do vivo para o juízo de quem já morreu? Quem já morreu, ao ter o seu nome julgado, o caso já é definido, porque ele já está morto. Mas quem está vivo, o nosso juízo permanece aberto. Por quê? Porque nós ainda estamos vivos. Nós estamos sendo julgados, mas o juízo não termina. E quando é que o juízo termina para uma pessoa? Quando ele morre, o caso se define, salvo ou perdido. Ou quando terminar esse momento e a porta da graça se fechar, aí todos os casos terão sido decididos. Então, nesse momento, nós estamos sendo julgados. Agora, assim como num tribunal terrestre, qual será a norma desse juízo? Dá uma olhadinha em Tiago, capítulo 2. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia, poucas páginas, Tiago, capítulo 2, na página 817. Página 817. Em casa, eu não sei qual é a paginação da tua Bíblia, mas eu vou ler Tiago, capítulo 2, versos 10 em diante. Qual será a norma do juízo divino? Verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de quantos? Todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Agora, verso 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser o quê? Julgados pelo quê? Pela lei da liberdade. Então, nós seremos julgados pela lei da liberdade. Que lei da liberdade é esta? Ele acabou de mencionar 2 mandamentos. É a lei dos 10 mandamentos. A lei da liberdade é a lei de Deus. É porque ela liberta. É a lei dos 10 mandamentos. Então, nós seremos julgados. A palavra de Deus ensina em Atos, Deus estabeleceu um dia em que há de julgar todo homem. E quando nós formos para ser julgados, qual será a norma? A lei de Deus, chamada por Tiago, a lei da liberdade. Você entende por que o ataque de Satanás à lei de Deus? Você entende por que o ódio de Satanás contra a lei de Deus? Você entende por que ao longo da história humana eles tentaram mudar a lei de Deus?
Porque se eles mudam a lei, que é o parâmetro para o juízo, o que acontece com as pessoas? Elas poderão ser enganadas e se perder no juízo, por não saberem o parâmetro que vai ser usado. Por exemplo, entrou em vigência agora uma nova lei no Brasil. Todos nós temos que andar com os nossos carros de faróis acesos, mesmo durante o dia. Aí alguém diz para você assim, você viu que a notícia saiu aí? Não, isso aí não tem valor não. Você não precisa acender o farol não. Pode ficar tranquilo. Aí você não liga o farol do seu carro e a primeira viatura da Polícia Federal que você encontra, Rodoviária Federal, para você e te multa. Mas alguém disse para mim que eu não precisava andar com o farol aceso. Mas você ouviu da promulgação da lei? Sim, eu fiquei sabendo que a lei foi promulgada, que era proibido. Mas alguém me disse que eu podia andar com o farol apagado. Vai isentar você da multa? Não. É isso que acontece no juízo. Qual é a lei? Qual é o parâmetro? A lei. Mas alguém disse que eu não precisava guardar a lei. Agora é tarde demais. Você sabia que tinha uma lei? Sabia que era a norma do juízo? Você não guardou porque ouviu alguém que ensinou o contrário? Você deu ouvidos a quem não devia ter dado? Condenado. Você percebe como são sérias as coisas na Bíblia? E você entende por que o diabo odeia tanto a lei de Deus? Porque se ele leva você a desprezar a lei, ele tirou de você a norma do juízo. Pronto, você está condenado. Porque você não conhece a norma que vão usar no seu julgamento. Então, a primeira fase do juízo, ela começou em 1844 e ela vai terminar antes que Jesus volte, quando ele sair do santuário, como diz Apocalipse 15:8. Então, quando Jesus voltar a essa terra, todos os casos já estarão decididos. Ele vem buscar todos os salvos e todos os perdidos serão mortos. Por quê? Porque todo o caso já foi decidido. Mas então nós temos ainda uma segunda e uma terceira fase do juízo. Como entender isso? Nós iremos por um breve intervalo e quando voltarmos, vamos explicar com detalhes a segunda e a terceira fase do juízo divino. Daqui a pouquinho retornaremos. Olha ao seu redor, é fácil acreditar que não há mais esperança, não há mais solução. Um exército de ódio e traição bem à frente. Seguimos na contramão dessa estrada. Pelo amor de Deus, não somos consumidos. Pelo amor de Deus, virá o seu juízo. Pelo amor de Deus. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, temos um presente para você. Preparamos uma linda revista com todos os temas que aqui estamos estudando. E essa revista pode ser sua, basta uma ligação. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Favor ligar em horário comercial. Nós vamos preencher os seus dados postais e mandarmos para a sua casa. Se você tem acesso à internet, a qualquer momento, acesse o nosso blog, novotempo.com/bibliafácil. Ali você vai ver essa revista, clica na imagem, preenche um formulário e envia para nós. Num prazo de 15 a 20 dias, você receberá essa revista em sua casa pelos correios. É um presente da Novo Tempo, você não paga nada por isso, porque a grande missão da Novo Tempo é partilhar a mensagem da breve volta de Jesus com todos. E se você quiser conhecer a mensagem da Palavra de Deus e se preparar para esse evento, aqui está uma ferramenta que poderá ser útil nessa jornada. Quando terminamos o primeiro bloco, nós falamos a respeito da primeira fase do juízo, que começou em 1844 e termina quando se fecha a porta da graça, quando Jesus deixa o santuário e todos os casos já estarão decididos. Vamos agora explicar a segunda e a terceira fase. Antes, professor Carlos.
Então, nós estamos no período do arrebatamento? O termo arrebatamento é usado hoje no mundo evangélico para um momento onde os fiéis serão arrebatados da terra, ou seja, eles vão desaparecer e levados para os céus. Daí surge a teoria do arrebatamento secreto. Nós não entendemos de que esse arrebatamento seja bíblico, porque nós não temos suporte para esse ensino na palavra de Deus. Na Bíblia não ensina em momento algum que nós estamos aqui e de repente alguém é arrebatado. Não. O arrebatamento, esse termo é usado por Paulo, inclusive, e Paulo diz que nós seremos arrebatados quando Jesus voltar, no sentido de ser tomado e levado para o céu, aonde está Jesus. Então, o arrebatamento secreto, ele não existe e ele não se mantém à luz da palavra de Deus. Porque se todos os fiéis fossem arrebatados no chamado arrebatamento secreto, Jesus voltaria aqui para buscar quem? E Cristo ensinou que Ele virá para trazer a recompensa. É Ele que vem dar a recompensa. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 16, Paulo diz que o Senhor já reservou para ele a coroa da vida, a qual o Senhor, reto e justo juiz, me dará naquele dia, quando Ele voltar. Então a recompensa só será dada na volta de Jesus. Ninguém vai para o céu antes, a não ser as exceções que a Bíblia menciona. Moisés, Elias, Enoque e aqueles que ressuscitaram quando Cristo morreu e ressuscitou. Esses a Bíblia disse que vão. Agora, os salvos em geral só irão para o céu, só serão arrebatados quando Jesus voltar. É isso que ensina Paulo, principalmente em 1 Coríntios 15, 51 a 53 e 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Ok? Mas nós voltaremos, professor Carlos, a esse tópico. Semana que vem vamos estudar sobre a volta de Cristo e vamos aprender em detalhes o que vai acontecer quando Jesus voltar. E voltaremos ao tema do arrebatamento secreto. Ok? Quando se dará a segunda fase do juízo? Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. O capítulo 19 de Apocalipse descreve a volta de Cristo. Olhe, por exemplo, no capítulo 19, Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Apocalipse 19, 11 diz assim: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavalo se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão Ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montado cavalo brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, com ela fere as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, e tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é esse que, segundo João, volta montado num cavalo branco? É o próprio Cristo. É um símbolo da volta de Jesus. Ele volta como um grande guerreiro, seguido pelos guerreiros celestiais. Então, Apocalipse 19 está descrevendo a volta de Jesus. O que acontece agora no capítulo 20? Verso 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por quanto tempo? 1000 anos. Cristo volta para buscar os salvos e levá-los para os céus, e Satanás é aprisionado. E o que acontece agora nesses 1000 anos, enquanto Satanás está preso? Versículo 4. Vi também tronos, Apocalipse 24, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus,
bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante quanto tempo? 1000 anos. Você percebe aqui que mais uma vez os tronos foram assentados? O versículo 4 diz: vi tronos, e nestes se assentaram os quais foi dada a autoridade de julgar. Está lembrado da fala do apóstolo Pedro, quando ele disse assim para a igreja: vocês podem julgar essas pequenas coisas, não sabeis vós que haveremos de julgar os homens e os anjos? De que anjos Pedro se referia? Os anjos caídos, é claro. Eles vão passar também para o juízo. Então, os salvos vão julgar os perdidos e os anjos caídos. Quando? Durante o milênio, no que nós chamamos de juízo comprobatório. Então, durante os 1000 anos que os salvos estarão nos céus, eles estarão julgando o caso dos ímpios. Mas espera aí, eles já não estão condenados? Por que julgar? É por isso que o nome é juízo de comprovação. Eles já estão condenados, mas agora é para saber o motivo da sua perdição. Então imagine, o salvo chegou no céu, e quando ele chega no céu, lá não está um esposo, não está uma esposa, não está um pai, não está uma mãe. Onde está a minha família? Ah, se perdeu. Mas por quê? 1000 anos nós teremos para abrirmos os livros de registro e sabermos o motivo da perdição de cada ímpio. E quando nós entendermos nesse juízo o motivo da perdição das pessoas, a justiça de Deus será satisfeita e nós entenderemos perfeitamente que as pessoas que nós amávamos, que ali não estão porque não quiseram estar. Para o ímpio que não ama Cristo, o céu seria um tormento. Então Deus só vai levar para o céu quem quer ir para o céu. Não se preocupe, Deus nunca vai levar você para o céu à força. Ninguém pode forçar você para o céu. Só vai para o céu quem quer e tem que querer muito. Só vai entrar no céu, Cataldi, quem quiser o céu. E tem que querer muito, senão vai ficar de fora. No céu não entra ninguém revoltado. Não vai haver no céu uma pessoa que ali está, que não quisesse estar. Não. Nós só vamos para o céu e só entraremos lá se nós quisermos. Então, durante esse milênio, vai acontecer a segunda fase do juízo. Terminou o milênio, terceira fase. Juízo executivo. O que é agora? É a aplicação da sentença. Professor Carlos. O que vem a ser, pastor, a segunda morte? Esta é a morte eterna. A primeira morte é a morte que nós estamos sujeitos aqui. Eu e você podemos morrer a qualquer momento, mas quando Cristo voltar, nós seremos ressuscitados. A primeira morte, há retorno dela. O que é a segunda morte? É a morte que vai acontecer no juízo executivo. Leia comigo sobre essa morte, Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Esta é a segunda morte. Terminado o milênio, todos os ímpios ressuscitarão. Terminado o milênio, todos os ímpios ressuscitarão. E o diabo vai convencer esses ímpios ressuscitados que eles podem invadir a cidade de Deus, a Nova Jerusalém. E quando eles marcharem pela superfície da terra, e o número dos perdidos é como a areia do mar, e eles sitiarem a cidade santa, tentando invadi-la, Deus mandará fogo dos céus e queimará para sempre os ímpios, os anjos maus e Satanás. E esse fogo que vai destruir o mal e o pecado, vai purificar esse planeta e ele voltará a ser como era quando saiu das mãos de Deus. Este é o juízo executivo. Terceira fase. Pastor, por gentileza, qual seria então a definição do que vem a ser um ímpio?
Do que vem a ser? O ímpio. O ímpio. O ímpio. O ímpio é aquele que não aceitou a Cristo. Então, o salvo, ele aceitou a Jesus, ele está salvo. O ímpio é o iníquo, é o que não aceitou a Cristo, é o pecador não regenerado. E nesse caso, ele não é aquele que não pratica, não se põe aos 10 mandamentos. Não aceitou a Cristo como Salvador, Ok. e não viveu uma vida de obediência à lei de Deus, que é a norma que Deus vai usar no juízo final. Certo? Entenderam as 3 fases do juízo? Então, o primeiro anjo diz assim: vocês têm que temer a Deus e dar glória, porque chegou a hora do seu juízo. Aí o anjo diz assim: e adorai aquele que fez o quê? Céu, terra, mar e fontes de águas. Quando você vai para Êxodo, capítulo 20, versos 8 a 11, você tem aqui o 4º mandamento. E o que diz o 4º mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor Deus céu, terra, mar e tudo que neles há. Você percebe que o anjo de Apocalipse 14, 7, ele está citando literalmente o 4º mandamento? O anjo de Apocalipse 14, 7 está dizendo: adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ele está citando literalmente o 4º mandamento, porque lá diz: lembra-te do dia de sábado, porque em 6 dias fez o Senhor Deus céus, terra, mar e fontes de águas. Então, qual é a mensagem de Deus para o tempo presente? Primeiro, o juízo chegou. Ele se divide em 3 fases. Segundo, nós temos que adorar a Deus no dia que Ele criou para ser adorado. Maísa? O que vai ter no céu além da vida eterna? Nós vamos estudar isso quando chegarmos a Apocalipse, capítulo 21 e 22. Vamos aprender sobre o novo céu, a nova terra, como será a vida dos salvos, como nos relacionaremos, o que faremos no dia a dia. Tudo isso nós veremos nos capítulos 21 e 22. Podemos esperar até lá? Então tá bom. Segundo anjo, seguiu-se a estes o segundo anjo. São 3 anjos. O segundo, verso 8. Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O que anuncia o segundo anjo? Caiu, caiu Babilônia. Bom, João escreveu o Apocalipse no 1º século. Só que Babilônia havia dominado o mundo no 6º século antes de Cristo. Babilônia dominou o mundo do ano 605 até o ano 539 antes de Cristo. Quando, em 539, Babilônia é destruída ou cai para o Império Medo-Persa, liderados por Ciro, o grande general persa. Essa batalha final aconteceu no dia 13 de outubro de 539. Babilônia ficou lá no passado. Agora vem João, no final do 1º século, e diz: caiu, caiu grande Babilônia. Então João não está falando daquela Babilônia. Ele está falando de uma Babilônia que existe agora, porque essa mensagem é para o tempo do fim. E eu pergunto, o que é Babilônia hoje? Babilônia é um símbolo da confusão religiosa que se assentou em nossos dias. Há uma verdadeira confusão religiosa. Saiu alguns anos atrás uma enciclopédia na Universidade de Oxford, e essa enciclopédia classificou as igrejas cristãs. E sabe quantas nós temos no mundo? Mais de 34.000 religiões cristãs. Aí eu te pergunto, alguém quer ser cristão, quer seguir a palavra, para onde ele vai? Hoje nós temos um verdadeiro mosaico de religiões. Cada um pretende uma coisa, cada um ensina uma coisa, cada um tem uma propaganda, cada um ensina uma... Aí está a Babilônia. Agora, por que o anjo está dizendo que ela caiu? Ela caiu porque as verdades da palavra de Deus terão sido exaltadas e os erros cairão por terra. E o foco dessa mensagem é basicamente 2 doutrinas, que nós vimos semana passada, que são elementos aglutinadores do ecumenismo. A crença de que a alma é imortal e a crença na santidade do domingo. Então, o que prega o Evangelho eterno? Que a alma é mortal e que o domingo não é santo. Mas santo é o dia que Deus separou, o 7º dia, o sábado. Então, quando esta mensagem for exaltada
E este é o papel do novo tempo. Nós estamos aqui como este anjo que voa pelo meio do céu, trazendo o evangelho eterno para o mundo inteiro. Nós estamos anunciando que Babilônia é caída, porque a alma é mortal. E o dia a ser santificado não é o domingo, mas é o sábado. Então a função do novo tempo é ser esse anjo, é pregar esse evangelho. E isso só é possível porque nós temos anjos da esperança, que apoiam o ministério da Novo Tempo, e nós podemos levar essa mensagem para as pessoas. Esta é a nossa função. Então, quando a mensagem de Deus for exaltada, o erro cai por terra. E é aí que cai Babilônia. Esta é a segunda mensagem angélica. E chegamos à terceira e última mensagem. Capítulo 14, versos 9 a 11. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. O que está dizendo o anjo? Se alguém adora a besta e a sua imagem, vai beber do vinho da cólera, da ira de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. O que é beber dessa cólera? O que é provar da cólera de Deus? Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 15, versículo 1. Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou o quê? A cólera de Deus. Então, quando o terceiro anjo diz assim: se alguém adora a besta e a sua imagem, vai beber do vinho da cólera de Deus. E o Apocalipse 15:1 diz que o derramamento das 7 pragas é a cólera de Deus. Então, quem adora a besta, não só perderá a vida eterna, como ele passará pelas 7 pragas e depois será destruído eternamente. Elcio. Só um comentário que eu li de um autor há pouco tempo. Ele diz o seguinte, que muitos, que não entendem a Deus, que não amam, não têm fé, veem em Deus uma imagem de um Deus cruel, um Deus ruim, mas ele é justo. E ele citou uma frase que diz o seguinte: o amor de Deus é eterno e nunca acaba, mas a paciência dele tem limite e está chegando perto do fim. É isso aí. Então, o que acontecerá? A paciência aqui terminou. E essa paciência de Deus que terminou, agora vai se manifestar em 7 pragas que os ímpios receberão. Quando chegarmos a Apocalipse 16, nós vamos estudar as 7 pragas. Quais são elas? Quando elas serão derramadas? Mas os ímpios que adoraram a besta, eles receberão as 7 pragas. Eles receberão a cólera de Deus. E depois de passarem pelas 7 pragas, ainda serão destruídos depois do milênio no fogo eterno. Então, amigos, é uma severa advertência. Esse anjo tem uma mensagem muito séria. Todo ser humano tem um céu a alcançar e uma destruição a evitar. Por isso a seriedade da mensagem. Maísa. O que acontecerá com os falsos profetas? Aqueles que fazem aquelas curas espirituais, cirurgias espirituais, eles acreditam em Deus. Jesus respondeu a essa pergunta dizendo assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Até os demônios acreditam em Deus, acreditam na existência de Cristo, mas eles não se submetem. Não adianta eu professar crer em Cristo e não praticar o que Jesus ensinou e praticar aquilo que a palavra condena. Então, hoje, o que nós precisamos no cristianismo é uma palavrinha: coerência. Se nós somos cristãos, temos que viver como Cristo vivia.
temos que praticar o que ele praticava, temos que ensinar o que ele ensinava. E mais uma vez eu digo, nós não podemos fugir desse livro. Nós temos que ensinar o que ele ensinava e que está na Bíblia. Agora, Maísa, quantas igrejas você conhece que se reúne e fica apenas num único verso a vida inteira, num único livro a vida inteira, numa mesma mensagem a vida inteira, e não perscruta a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não olha para esse livro como um tesouro a ser buscado? Então, não importa quem seja o líder, todos nós seremos julgados pela palavra. Então, não basta declarar que eu aceito Jesus e creio nele. Eu tenho que praticar o que ele praticava. Esse é o ponto. Então, amigos, essa é uma advertência solene que o terceiro anjo nos faz. E então, nós vamos ter mais uma vez a mensagem da besta sendo denunciada, ou o que ela ensina, e aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Vocês perceberam que a primeira e a terceira mensagem, elas estão em contraste? Enquanto a primeira mensagem convida as pessoas a adorar a Deus porque Ele é o Criador, a terceira adverte a não adorar a besta porque ela quer se passar por Deus. Então, é o tema da adoração. A primeira e a terceira mensagem, elas estão em contraste. E todo ser humano vai ter que fazer a sua escolha de que lado nós ficaremos. Agora, Mateus 24:14 tem que ser lembrado nesse momento. Jesus disse assim: e será pregado este evangelho do reino para todo mundo, para testemunhar todas as nações, então virá o fim. Ou seja, o fim não virá até que o evangelho do reino seja pregado. E quando alguém aprende o evangelho do reino, acontece o que está escrito em João 8,36. O que diz aí? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Só a palavra liberta. Só a palavra tem o poder de libertar. Por isso, meus amigos, nós estamos aqui para conhecer o Evangelho eterno. E se eu, ao conhecer o Evangelho eterno, tomo a minha decisão ao lado de Cristo, eu serei liberto, eu serei salvo. Agora, se diante do Evangelho, diante da verdade que ele me apresenta, eu não tomo decisão, eu já escolhi o lado errado. Quem não se decide, já se decidiu pelo mal. É isso que resume as palavras de Jesus. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não se ajunta, espalha. Ninguém pode servir a dois senhores. Quem não está com Cristo, automaticamente já está com o inimigo dele. Melissa vai cantar mais uma vez para nós e eu queria que você pensasse. O Evangelho eterno está soando aos nossos ouvidos. Os três anjos estão apresentando sua mensagem. Estão nos convidando para adorar a Deus como nosso Criador, para nos rendermos à sua autoridade. Estão nos advertindo sobre a adoração à besta e anunciando a queda de Babilônia, ou seja, denunciando os falsos ensinos. Qual será a sua atitude diante da mensagem, diante do Evangelho eterno? Pense nisso enquanto você ouve essa música. Tantos lares destruídos em busca de respostas, o amor de quase todo mundo se esfriando, desilusões e miséria nessa estrada. Pelo amor de Deus, não somos consumidos. De Deus virá o seu juízo, pelo amor de Deus,
há mais esperança, não há mais solução. Um exército de ódio e traição bem à frente. Seguimos na contramão dessa estrada. Pelo amor de Deus, não somos consumidos. Pelo amor de Deus, virá o seu juízo. Pelo amor de Deus, e por sua misericórdia existe salvação. E eu aguardo a minha herança, minha redenção. E nesse grande conflito, minha vitória é garantida pelo poder de Cristo que me sustenta e me dá força. Eu sigo proclamando ao mundo esse evangelho da paz. Pelo amor de Deus, não somos consumidos. Pelo amor de Deus, virá o seu juízo. Pelo amor de Deus, e por sua misericórdia existe salvação. E eu aguardo a minha herança, minha redenção. Pelo amor de Deus, por seu amor, a esperança. Pelo amor de Deus virá o seu juízo. Deus não vai trazer juízo à terra porque Ele odeia o ser humano. Pelo contrário, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Agora, o amor o leva ao juízo, porque a maldade não pode existir para sempre. Os inocentes não podem sofrer para sempre. E esse universo não pode continuar afetado pelo pecado. Então, para que haja a purificação e para que os que desejarem sejam salvos, tem que haver um juízo. Ele é o juiz justo e julgará o nosso caso com justiça. Se nós colocarmos as nossas vidas nas mãos do advogado, hoje, Jesus, nós estaremos salvos. Por quê? Porque é um advogado que nunca perdeu uma causa. E é o advogado que é o filho do juiz. Você acha que nós seremos condenados? Certamente não. Mas quem não aceitar a Cristo como advogado, em breve vai encarar o juiz sozinho e aí estaremos condenados. Por isso, a decisão mais sábia que o ser humano pode tomar é ter a Jesus como seu Salvador pessoal. Vamos orar por isso? Pai Santo, nosso coração é Teu. Queremos que Jesus seja o nosso advogado. Queremos que a nossa vida esteja escondida no Senhor. E quando o nosso nome estiver sendo julgado, que Jesus seja visto e que a santidade dele, a nós imputada, nos absolva para a eternidade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia no Bíblia Fácil de hoje. Semana que vem nos reuniremos para mais um estudo e eu espero você.